Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27. Quem encontrou aí já diz um amém para nós. Amém. Diz assim a palavra do Senhor para esta quinta-feira. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque ainda andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Amém. Vamos estar orando nessa hora, né? Como sempre nós fazemos, orando pela família já, orando por aqueles que estão precisando da misericórdia, da mão poderosa do Senhor Jesus sobre a casa, sobre a vida de cada um, sobre os nossos irmãos em Cristo, né? Sobre a nossa comunidade. Vamos estar intercedendo em oração nesse momento para que Deus possa continuar fazendo aquilo que Ele começou, que é a boa obra na nossa vida. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai querido, por nós estarmos reunidos, Senhor, para falar a tua palavra, para nos alimentarmos, Senhor, do pão da vida, Senhor, que é a tua palavra, os teus ensinamentos. Pai, através da nossa oração de intercessão dessa noite, eu te peço, Senhor, eu e meus irmãos em Cristo, para que o teu Espírito Santo visite aqueles que têm necessidade nessa noite, Pai amado. Pai, que o Senhor derrame sobre nós a tua misericórdia, como o Senhor tem fazendo. Continua nos guardando debaixo das tuas mãos poderosas, Deus amado, Pai querido, como o Senhor sempre tem feito. Pai, que o teu Espírito Santo possa nos encher nessa noite, através da palavra, através do teu servo, pastor Ricardo, que está conosco hoje. Pai, que nós possamos nos alegrar nesse momento, na presença santa e magnífica do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Pastor Ricardo, o senhor pode louvar um louvor para nós, então, já que o senhor está com o violão aí já pronto? Ué, se ninguém espantar, eu posso. Canta aí para nós, então. Aqui na igreja, a nossa turma é pequenininha, a gente não tem levita, então eu tenho que me virar com tudo, você já viu, né? Não, vamos aí. O pastor faz tudo. Aleluia. Esse louvor é um louvor da Ademar de Campos. Todo mundo conhece, né? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, que muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, Santo Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e eu errei agora. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Oh, e céu. Aleluia. Amém. Tá todo mundo aí ainda? Ah, tá todo mundo aqui agarrado. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos... O Johnny tem um versículo aí, Johnny, para a família? Cadê o Johnny? Aleluia. Ah, você tirou o som, né? É que eu tinha tirado o som, pastor, na hora de cantar. Coloquei de volta. Tá. O Johnny pode falar para nós um versículo para as crianças, para a família, abençoar os nossos filhos, né? Amém. Glória a Deus. Vamos aí em Provérbios. Graças a Deus. Nosso versículo. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 21:2. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Glória a Deus. Possamos ter um coração sincero, que o Senhor vai conhecer a cada um pelo coração. A verdade. Está louvando, glorificando ao Senhor a todo momento, porque é a Ele que somos gratos, é a Ele que tem nos livrado, é Ele que tem nos protegido nesse momento de aflição. E Ele conhece o coração do seu povo. Aleluia. O seu povo está inclinado para Ele, para louvar e glorificar, colocar as vidas na mão dele, porque do homem a gente não pode confiar plenamente, mas em Deus podemos confiar, em nome de Jesus. É verdade, aleluia. Glória a Deus por isso. Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, porque nesta oportunidade estamos levantando, Senhor, nossas vozes, nossa oração pelas famílias da casa do Senhor. Pai, pelos irmãos que estão em cada um de seus lares, que não podem estar juntos, congregando fisicamente, mas agora estamos através da internet, Senhor, fazendo, Senhor, esse louvor, Senhor, esse culto, papai, levantando nossas vozes para falar com o Senhor, porque o Senhor está sempre de olhos abertos, está sempre de ouvidos prontos a nos ouvir. Senhor, que possamos entregar nossas vidas a Ti, cada família, Senhor, seja abençoada. Papai, que possa Te buscar, Pai, dando testemunho, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, aprender cada dia mais de Ti, ó Pai, parecer com o Senhor. E nessa dificuldade desse momento, Pai, possamos saber que nós não temos força para nada, que tudo vai vir do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa teu povo, teus filhos, Pai, que estão aqui humilhados na tua presença, e que possamos ser sempre gratos, porque o Senhor é o Senhor de ontem, de hoje, vai ser o de amanhã. Porque um dia todo esse mal vai passar, mas o Senhor vai permanecer para sempre a sua glória. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje, né, o pastor Ricardo, da nossa igreja de Ohio, ele aceitou o nosso convite de estar conosco, né, no dia de hoje. Isso é uma bênção de Deus, porque basicamente ele está lá do outro lado do mundo, né, para nós. Então, hoje nós vamos ouvir, então, a palavra de Deus através do pastor Ricardo Rocha. Pastor, pode se apresentar e o senhor já está com a palavra, viu? Amém. Eu agradeço também, pastor. Aleluia. Pelo esse convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com os irmãos aí de Martas Vinha. Pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Amém. É muito legal para mim, a satisfação muito grande conhecer parte da igreja, né? Eu não conheço todos ainda, mas parte da igreja Resgate, parte da igreja de Cristo, né? E um dia nós todos vamos nos conhecer um dia, né? Na grande igreja. Com certeza.
Amém. Né? Jesus. Que na Igreja Universal, na Igreja de Jesus Cristo, naqueles que são, juntamente com todos os salvos de todas as eras, né? Nós vamos encontrar com todo mundo lá um dia. Então, pessoal, para mim é uma honra, né? Novamente estou dizendo, eu estou aqui em Ohio. Quem quiser dar como diz os mineiros, dar um pulinho aqui, é pertinho, né? Eu, como bom mineiro, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, nasci ali, fui criado na região metropolitana. Não sei se tem algum mineiro aí, mas já banou a mãozinha. Valadares, né? governador Valadares, Minas Gerais, Divinópolis. Divinópolis, conheço Valadares, conheço Divinópolis. Eu, Minas Gerais, eu conheço bem. Maravilha. Glória a Deus. Então, como diz os mineiros, é pertinho, é um tio de espingalda. Vocês podem vir aqui nos visitar. É do lado, em breve, passou. Tomar um cafezinho com pão de queijo. Então, nós estamos aqui na cidade de Cleveland, né? Eu estou bem aqui também no norte dos Estados Unidos. Estou na divisa com o Canadá. Tem um lago aqui bem grande, né? É muito lindo. É muito bonito aqui. Tem um lago aqui muito lindo. E do outro lado já é o Canadá, para vocês terem uma ideia. Então, mais ou menos, a gente se situar onde eu estou. Tá? Mas Deus me trouxe aqui de uma maneira assim, muito extraordinária. Eu era pastor de uma igreja no Brasil. Eu já estava à frente de nós chamamos lá de missões, né? Mas é uma congregação, né? De uma missão que há 6 anos eu fiquei à frente dessa igreja, e que é uma congregação da Igreja Batista Getsemane, né? Do pastor Jorge Linhares. Eu fiquei lá eu fiquei 6 anos à frente de uma igreja, né? Como pastor, fiquei 8 anos lá. Mas à frente da igreja mesmo, eu fiquei durante 6 anos. Foi um aprendizado muito grande para mim. Sabe? Deus me deu essa oportunidade. Eu fui pastor numa cidade que chama Pedro Leopoldo. Eu não sei se alguém já ouviu falar de Pedro Leopoldo. Uma cidade ali perto ali de Belo Horizonte. E uma cidade ali que foi um desafio para mim, sabe? E espiritualmente falando. Porque lá foi a cidade onde nasceu Chico Xavier. Para quem não sabe, Chico Xavier nasceu nessa cidade, né? Então tem um peso espiritual ali muito grande, muito grande. Em torno da igreja ali eram vários centros espíritas, e a casa que ele nasceu, por exemplo, era 2 quarteirões da igreja. Então ali tudo lá é Chico Xavier, praça, rua, não sei o que, o teatro, tudo tem o nome dele. Né? Existe uma convenção mundial de espíritas que é feita lá todo final de ano. Então, imagina para você, eu nunca assumi uma igreja e fui assumir uma igreja num lugar desse. Então, Deus me colocou numa frente de batalha onde eu aprendi muita coisa mesmo. Sabe, isso tem me dado bastante experiência, acumulei muita experiência naquele lugar. Espero um dia poder, né, a gente compartilhar um pouco mais dessa experiência com os irmãos. E um belo dia eu estava lá e Deus me mostrou, sabe? Eu estava inclusive na sede, na Getsemane, e Deus me deu uma visão ali e falou comigo, me mostrou numa visão, assim, não estava pensando em nada. Não estava pensando em vir para os Estados Unidos, nunca cogitei isso. Eu, minha esposa, minha família, nós temos até uma situação muito boa no Brasil. A minha esposa, ela é tenente da Força Aérea. Então, a gente tem uma condição muito legal. Eu não tinha necessidade nenhuma de sair de lá e tal, mas Deus me deu essa visão e mostrou essa cidade aqui especificamente, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso pode casar com a vida de muitas pessoas, e isso vai te dar uma lição também para a gente aprender a andar nos caminhos do Senhor, andar nos planos de Deus e não nos nossos planos, né? E eu falei com minha esposa, eu falei assim, olha, aconteceu algo estranho hoje lá na igreja. Ela falou, foi. Deus me deu uma visão, me mostrou uma cidade nos Estados Unidos que eu nunca ouvi falar, que chama Cleveland. Ela, o quê? Eu falei, foi assim. Aí eu tive que procurar no mapa, porque eu nem sabia onde ficava essa cidade. E aquilo foi aumentando, e aquilo foi pesando cada vez mais, ao ponto de eu já não conseguir mais ficar lá. E eu lembro que um belo dia, eu voltando de um culto,
para minha casa, eu senti a presença de Deus assim no carro e uma voz falou comigo muito forte, falou: olha, seu tempo acabou aqui. O que você tinha que fazer aqui, você já fez, agora eu quero que você vá embora. Eu falei: meu Deus do céu. Eu sabia que Deus queria que eu viesse para cá e eu estava relutando. Mas chegou um ponto, meu, que as portas todas se fecharam para mim no Brasil. Foi uma coisa impressionante. E eu aqui nessa cidade, eu não conheci ninguém, não tenho parente, não tenho amigos, não tem igreja. Nós somos a única igreja brasileira aqui, praticamente em todo o estado de Ohio. Não é só na cidade, não. Tinha uma igreja brasileira em Columbus, mas ela fechou. Então agora só tem a nossa, Resgate, aqui. É a única igreja brasileira que tem aqui. E é um lugar muito carente. Tem muitas pessoas, muitos brasileiros também, mas as pessoas muito carentes também. Mas eu não conhecia ninguém, não conhecia um pastor, não conhecia ninguém aqui. E cheguei aqui assim, sem conhecer ninguém. Desci no aeroporto aqui sem saber para onde ia. Entendeu? Aos olhos de alguns isso pode parecer loucura, para mim também, né? Na minha condição, na minha idade. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou vivendo um sonho meio louco aqui. Mas eu, sem falar inglês, sozinho. Não teve ninguém para me receber, porque eu não conheci ninguém, não tem parente, não tem amigo. Eu fui parar num hotel qualquer e a coisa foi rodando. Irmãos, para resumir a história, hoje nós temos já uma igreja, já temos um grupo. Pastor Cláudio, você não chegou a vir aqui? Você chegou a vir aqui, né, uma vez, né? Não, nós marcamos de ir, mas não teve. Quem veio foi o Mas eu irei Ronaldo, ainda. o Ronaldo que veio. O pastor Alex já veio várias vezes aqui. E sem conhecer ninguém. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma igreja que me apoia, já tenho tudo que eu preciso, todos os documentos, e é uma igreja, e um grupo. Sabe, irmão, se eu for contar os detalhes aqui, é uma coisa impressionante que Deus fez. O que Deus fez aqui, provou na minha vida aqui, providenciou em pouco tempo, que eu só estou aqui há 2 anos, né? Acho que foi mais do que toda a minha vida, pra você ter uma ideia. Isso é um relato de um pastor, né, que ficou à frente de uma igreja como uma das igrejas da Getsemane. Eu comecei uma obra lá com 6 pessoas, nós chegamos a ter 300 e tantos membros. Então foi algo assim maravilhoso. Então eu quero passar isso para vocês antes da gente entrar na palavra. A gente vai ter a palavra. Eu estou à vontade. O que o pastor falou? Que não tem tempo, que eu posso falar. Até meia-noite. Então, ninguém está tomando de quarentena mesmo, né? Então, pessoal, então foi assim que Deus fez na minha vida. E o que eu quero dizer com isso? É passando essa experiência, esse testemunho. É porque tudo está na mão de Deus. Quando eu cheguei aqui, então eu cheguei sozinho, não conheci ninguém. Então, imagina só, você está na mão de Deus 100%. Não tinha como depender de mim, nem depender dos outros, porque eu não conhecia ninguém também. Ou Deus fazia, ou acabava, não tinha o que fazer. Ou Deus fazia, ou Deus fazia, não tinha segunda opção. Entendeu? E Deus provou, sabe? Dia após dia, todos os dias. Irmão, nunca faltou nada para mim. Nunca. Entendeu? Mesmo sem dinheiro, chegou um ponto quando o meu dinheiro acabou. Gente, nunca faltou nada aqui, muito pelo contrário, eu tenho sobrando. Sabe? E nunca pedi nada para ninguém. Sabe? Eu nunca vivi um momento na minha vida assim que eu dependesse realmente de Deus. Realmente de Deus. Então isso aqui para mim também está sendo uma outra escola, porque hoje eu sei que quer viver a dependência de Deus e Deus corresponder com essa situação. Então, meus irmãos, uma coisa eu quero deixar para vocês: Deus não vai deixar faltar nada. Então pode ficar tranquilo. Se você, eu não sei qual é a situação de você no meio dessa pandemia, se está trabalhando, mas eu sei que alguns conseguem trabalhar, outros não, né? Cada caso é um caso, mas pode ter certeza que Deus trouxe você aqui, Deus vai cuidar de você. Não vai faltar nada, não. Pode ter certeza, você tem um grupo, vocês têm um pastor, você tem uma igreja, você tem um Deus que cuida de vocês. Entendeu? Como Deus cuidou de mim aqui, detalhe por detalhe. Se for contar os testemunhos, sabe, de uma situação de eu não saber mais o que fazer,
eu não tinha para onde correr, para onde ficar mais, e Deus abriu uma porta assim, uma hora para outra, que eu não sei de onde saem as coisas, tem hora. Sabe? E Deus nunca faltou nada, nunca falhou nada. E graças a Deus, hoje eu tenho tudo que eu preciso aqui. Sabe? Tudo que eu preciso. Então, e eu sei que isso aqui é apenas um trampolim para algo maior. Entende? Para algo maior. Então, Deus, fica tranquilo. Eu queria te dar esse testemunho para vocês aqui no início, antes da gente entrar na palavra, porque eu sei que nesse momento que a gente está vivendo aí, a gente é muita incerteza, né? Mas um pouquinho que a gente vai falar da palavra tem um pouco a ver com isso também. É um momento de incerteza, mas é um momento que você tem que se agarrar a Deus, sabe, com mais força ainda, porque Ele é a nossa esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, você que está com a sua Bíblia na mão, meu irmão, abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Já no finalzinho aí. Glória a Deus. Amém. Uhum. Amém? Todo mundo já achou aí? Glória a Deus. Amém. 24. Então, Lucas 24, vou fazer a leitura aqui. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 apenas, tá bom? Uhum. A palavra de Deus diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Amém? Amém. Eu quero só repetir esse versículo 8 aqui, o último versículo que nós lemos, ele é muito forte. Então se lembraram de suas palavras. Bom, irmãos, esse é um sermão que eu preguei ele há muitos anos. Inclusive, eu preguei ele ainda no Brasil. E foi mais ou menos nessa passagem também, porque, né, não muito obstante, não muito longe, né, domingo agora foi o domingo de Páscoa, onde nós comemoramos, aí nós estamos, né, nessa semana, porque a semana, quem não sabe, começa no domingo, né? A semana não começa na segunda-feira, né? Para quem já teve Israel, já tive em Israel, tive o prazer de conhecer lá pessoalmente. E foi uma coisa que me assustou muito, porque no sábado, né, o Shabat, e quando é no domingo, e para tudo no sábado lá em Israel, para mesmo, para de parar a mesa. É impressionante, eles não apertam nem o botão do elevador. Vocês têm uma ideia do que o judeu faz lá em Israel. Mas param mesmo no sábado. Mas quando é domingo, tudo funciona. É segunda-feira, é normal. Então, eu achei bem estranho isso pra gente quando a gente chega lá. Né? Então, domingo agora foi o nosso domingo, né, de Páscoa, a Páscoa cristã. Né? E é interessante que nessa passagem bíblica, onde Lucas relata aqui
A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, que é no domingo, né, que é o primeiro dia da semana, a alta madrugada foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida. Sabe, irmãos, esse texto é um texto muito rico, a gente aprende muita coisa aqui, mas eu queria trazer uma mensagem para vocês, algo bem simples, mas muito objetivo e prático também, entende? Porque o que a gente dá para a gente extrair daqui, né, que dá para fazer uma exegese, né, eu tô falando com o pastor aí, né, desse texto, que mexeu muito comigo quando eu li esse texto ainda no Brasil, e Deus falou algo assim muito, muito forte no meu coração. Porque se você ler as escrituras aqui, você estudar, você vai perceber uma coisa, que Jesus, durante o seu ministério, ele avisou várias vezes que ele ia morrer e ressuscitar. Entendeu? Se você pegar textos aqui antes, você vai ver que várias vezes o Senhor Jesus anunciou a sua paixão. Várias vezes ele mostrou, ele falou claramente, nem foi entre parábolas, como normalmente ele usava, mas ele falou claramente que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, dos malfeitores, dos injustos, entende? Ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Se você voltar um pouquinho atrás aí onde nós estamos, a gente volta aí um pouco em Mateus 26. Você está em Lucas, você vai voltar um pouquinho aí em Mateus 26, no versículo 32. Olha aí para você ver. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 26, verso 32, diz assim: mas depois da minha ressurreição, olha o que Jesus está dizendo, presta atenção, mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para Galileia. Não é que está escrito aí? O seu texto está escrito isso aí, irmão? Sim, Galileia. Então, o que Jesus disse? Depois dessas coisas, eu irei adiante, né? Adiante de vós para Galileia. Então, Jesus disse o seguinte: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, dos injustos. Vou ser injustamente condenado. Sabe, a morte de Jesus foi algo assim, gente, muito dantesco. Para quem não sabe, alguém tem uma noção de jurídico, por exemplo, você sabe que o jurídico nosso, ele veio do jurídico romano. Eles já tinham uma ideia de uma jurídica muito boa para aquela época, muito avançada, por sinal. Por exemplo, eles já tinham um conceito que um condenado uma pessoa não pode sofrer duas condenações para o mesmo crime. Entendeu? Isso já naquela época. Hoje também é assim, você não pode sofrer duas condenações por mesmo crime. Isso é impossível, né? Isso é ilegal, né? Em qualquer lugar, pelo menos democrático, que alguém sofra duas punições, seja punido duas vezes por mesmo crime. E você sabe que aconteceu isso com Jesus. Ele foi punido duas vezes pelo mesmo crime. Suposto crime, né? Porque ele era inocente. Porque quando eles levam ele para Pilatos, que Pilatos, na tentativa de aliviar a situação, ele acaba piorando a situação. Porque ele mandou chicotear Jesus. Ele mandou que Jesus apanhasse ali muito, né? E eles usavam um chicote muito pesado para aquela época, um chicote de tortura, chamava azorrague. E eles chicotearam Jesus ali, porque na tentativa que Pilatos ia fazer assim, olha, vamos surrar ele bastante, vamos machucar ele muito, porque aí os judeus vão ficar satisfeitos, e aí libera e pronto. Só que não, eles, além de ter batido muito em Jesus ali,
como se diz assim, a ira dos judeus ainda não se aplacou. Aí Pilatos perguntou, o que vocês querem que faça então? Ele já sofreu uma condenação. Ele falou, não, crucificam. Ele falou, não, mas ele já foi punido. Ele falou, não, mas a gente quer que ele seja punido de novo. Entendeu? Tanto é que você pode ver até nos filmes. O Jesus está pregado na cruz entre dois ladrões, né? Você vê que os ladrões não foram punidos, eles não foram chicoteados. Você não vê os ladrões sangrando. Só Jesus. Porque Jesus sofreu 2 condenações, porque o chicoteamento já era uma condenação. Né? Você era condenado a ser chicoteado. E era complicado, tinha gente até morria por causa disso. Então, a crucificação de Jesus foi algo assim, dantesco, muito injusta, até por esse detalhe. Talvez você não sabia disso, não é verdade? Mas o que eu queria passar para vocês aqui, deixar para vocês, é que quando Jesus ainda estava falando com eles, com seus discípulos, com seus seguidores, Jesus tinha muitas pessoas que o seguiam, e não era só homens, mulheres também. Jesus mostrou e falou claramente várias vezes que ele ia passar por essa situação, entendeu? Que ele ia ser entregue, ele ia sofrer essas condenações injustas, ele ia morrer, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então, ele deixou isso muito claro, entende? Muito claro. Só que na hora do pânico, o que acontece? Nós esquecemos muitas vezes do que Jesus, das promessas de Jesus para as nossas vidas. Sabe, às vezes vem uma pandemia e rapidinho os crentes esquecem tudo e fica, às vezes, tudo desbaratinado. Eu falei, mas como? Se próprio Jesus disse, aqui em Lucas, você voltar aqui em Lucas 21, quando Jesus vai falar sobre a grande tribulação, o que ele fala que vai haver? Que vai haver terremotos, vai haver pandemias. Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas também e grandes sinais no céu. Então, Jesus já prediz todas essas coisas. Aí, quando acontece, a gente fica louco. Mas como? Como que a gente esquece as palavras de Jesus de forma tão rápida assim? E foi o que aconteceu nesse caso. Ele disse, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou adiante de vós para onde? Galileia. Gente, olha onde ficava Jerusalém e a Galileia, lugares bem distantes, completamente distantes uma da outra. E quando Jesus ressuscita e sai lá, a quem dá de cara? Com as mulheres. O que vocês estão fazendo aqui? É mais ou menos. A pergunta é essa. Eu não falei com vocês que eu ressuscitei e encontrar com vocês lá na Galileia? Então não era para vocês estar lá na Galileia me esperando? Não era para os discípulos estar lá na Galileia? Ele falou isso. Não é? Não acabei de ler o texto aqui? Ele falou, eu vou ressuscitar ao 3º dia e vou adiante de vós para a Galileia. Mas quando ele ressuscita, ele está lá, a galera queria esperando ele lá, né? No texto lá em João diz que ele tem um encontro, né, com Maria Madalena, aquela coisa toda, que ela até achou que era o jardineiro, né? Aí ela reconheceu pela voz, né, quando ele chamou ela. Né? Então, quer dizer, o que essa turma estava fazendo lá? O que os discípulos ainda estavam fazendo lá em Jerusalém? Entendeu? Porque todos estavam lá, naquele cenáculo que Jesus fez a última ceia, eles estavam ainda lá, naquele lugar. Então, quer dizer, não era nem para eles estar em Jerusalém mais, era para eles estar lá na Galileia. Se realmente eles tivessem ouvido a voz de Jesus, no meio daquela loucura, né? Porque foi um momento de muita tensão, entendeu, gente? Foi um momento de muita tensão. Então, os próprios discípulos temeram pela vida deles. Porque eles, no fundo, eles acreditavam que Jesus talvez não ia passar por aquilo ali. Que em algum momento Jesus ia fazer alguma coisa e vencer. Mas quando eles viram que realmente Jesus morreu, eles... sabe? Tudo que Jesus falou foi por água abaixo.
Nem Jesus falando que ia ressuscitar o terceiro dia, aquilo apagou da mente deles, completamente. E eles entraram em pânico, com medo, ficaram lá num quartinho, presos, trancados. Né? A Bíblia fala lá em João, tem um relato de João, que Maria Madalena, quando teve com Jesus, teve aquele encontro, eles falaram, ela correu para avisar os discípulos. E falou assim, você não sabe o que aconteceu, ele ressuscitou. Falou, mentira. Como mentira? Eles não acreditaram mesmo, Maria Madalena falando. Então, quer dizer, a fé deles foi a zero. Então, o medo, o pânico que tomou a vida deles, o medo paralisou eles. Gente, o medo não pode nos paralisar. Né? Às vezes vem notícia, a gente fica escutando notícia de rádio o dia inteiro, de televisão. Meu irmão, se você ficar escutando aí alguns noticiários aí, chega no final do dia, você está em depressão. Você está em depressão. Imagina aquela época lá, se tivesse algumas redes de televisão lá na época de Jesus, né? Qual que seria o noticiário? O que eles iam estar falando, hein? Eles iam estar tocando terror na galera. Eles iam estar tocando pânico mesmo. Né? A polícia romana está atrás agora dos 12 comparsas que estavam com esse bandido e tal. Está sendo uma caçada humana em Jerusalém. Imagina a cena. Imagina as notícias. Né? Aí todos os outros discípulos de Jesus, né? Todos que creram nele, acreditaram, todo mundo ia morrer de medo, né? Ia entrar em pânico. Porque, Jesus morreu. Espera aí. Ele não falou que morre? Mas Deus não morre. Deus morreu. Então, mas ele morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Sabe? Ele ressuscitou. E o mais triste foi essa passagem aqui. Que aqui no relato de Lucas, quando as mulheres saem lá, já tem dois anjos lá esperando. Né? O que vocês estão fazendo aqui? Olha o que o anjo fala para elas, né? Por que buscai entre os mortos o que vive? Meu irmão, se fosse a minha situação, minha cara caía no chão, né? Eu falei assim, porque o anjo aqui, foi um puxão de orelha nelas. Foi um puxão de orelha nelas, né? Foi mais ou menos assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ele não falou que ia ressuscitar e encontrar com vocês lá na Galiléia? Olha aí, ó, tá vendo? Por causa de vocês, eu tô aqui, ó. Foi mais ou menos o que o anjo falou para ela. Os anjos puxaram a orelha dele. Isso aqui foi um puxão de orelha. E ele não está aqui, olha a frase. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Foi um puxão de orelha. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Está no texto, ó. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E foi só depois que o anjo puxou a orelha delas que elas se lembraram. A ficha caiu. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. A ficha caiu. Falou, é mesmo. Ele falou que ia ressuscitar. Então por que nós estamos aqui espantados de ver a pedra removida, de não ver nada de dentro do sepulcro, de não achar o corpo? Gente, olha que falta de realmente observar a palavra de Jesus. E quando a gente não escuta a voz do nosso Senhor, nós vamos parar em lugares que nós não devemos estar. Quando a gente não ouve a voz do Senhor, nós vamos parar, sabe aonde? No sepulcro. Porque foi lá que elas pararam, no lugar de morte. Jesus já estava vivo, foi por isso que o anjo falou com ela, ele já está vivo. Por que procurais aqui no sepulcro? Porque vocês estão vindo aqui no cemitério. Era para vocês estão lá na Galiléia esperando ele. Vocês estão aqui no cemitério. Vocês estão aqui no sepulcro. Porque se a gente não escuta a voz de Jesus, meu irmão, principalmente num momento como esse, a gente vai parar em lugares que a gente não deve estar lá, não.
Então, isso tudo serve de alerta para nós, para a igreja, para a cristandade. Sabe? Porque momentos como esse, eles vão se repetir. Você acha que, olha, a própria palavra diz, o próprio Jesus disse, eu não li para vocês aqui em Lucas 21, né, que vai ter a grande tribulação, vai haver epidemias, vai ter tanta coisa. Olha, só nesses últimos 20 anos, olha quanto de vírus já apareceu. Né? As pessoas esquecem, mas teve quantos? Né? Teve o H1N1, teve o da SARS, né? Teve que era a gripe do frango, a gripe do suína, né? Agora teve o coronavírus. Mas as pessoas esquecem, teve o Ebola, alguns anos atrás, quem lembra do Ebola? Teve o do Ebola, a AIDS também, que foi um vírus, né? Que veio lá da África. Todo mundo já esqueceram da AIDS. A AIDS é um vírus, né? Todo mundo. Quem lembra da vaca louca? Tiveram que matar um monte de vaca, que não foi só nos seres humanos, né? Aquela febre aftosa que teve no Brasil também, que matou um monte. Então, isso em poucos anos, gente. Em pouco tempo. Olha que o mundo está dando seus sinais, né? Então, o que nós devemos fazer é lembrar das palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus, ela vai nos acalmar. Elas não vão deixar que nós entremos em desespero em momentos como esse. Momentos de tumulto, momentos de epidemias, de pandemias, de terremotos. Pode acontecer o que for. Aqueles que estão firmes com Jesus, sabe? Ele não se abala. Por quê? Você não se abala por quê? Porque você conhece a palavra. Se você conhecer as palavras de Jesus, você sabe o que já vai acontecer. Você antecipa. Quando começou essa história de coronavírus, isso não me abalou, não me assustou em nada. Por quê? Porque já é bíblico, nós já estamos esperando isso. Sabe? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando começou isso aí foi o quê? Lá a grande tribulação, as epidemias, as pragas, isso tudo está descrito. Isso não é surpresa para nós cristãos. Pode ser surpresa para o mundo, mas para nós cristãos, isso não é surpresa. Porque aquele que conhece a palavra, tem experiência com a palavra, tem experiência com Deus, com o Espírito Santo, ele não atemoriza com nada, não. Sabe, tem uma história muito interessante, alguém já ouviu falar de John Wesley? John Wesley, para quem não sabe, foi um dos maiores pregadores da história. Né? Foi o fundador da Igreja Metodista. E John Wesley, em 1700, alguma coisa, ele veio para os Estados Unidos para evangelizar os índios aqui na América. E ele estava vindo num barco, e o barco entrou numa tempestade muito grande, o barco estava para afundar, e todo mundo entrou em pânico. Só que ele percebeu que tinha algumas famílias ali também eram de missionários e estavam indo para os Estados Unidos para fazer a mesma coisa, só que eles estavam cantando hinos, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo dentro do barco. E o barco extremamente, já quase virando mesmo. E o John Wesley apavorado, todo mundo apavorado, porque no barco, quando o capitão do barco começa a ficar apavorado, aí você fala assim, agora o negócio foi. É a mesma coisa, você está no avião e o comandante do avião entra em pânico e fala, agora negócio. Então todo mundo entrou em pânico, mas aquelas famílias inteiras, com esposa, com filhos, e ninguém se apavorou. E ele perguntou, mas por que vocês não estão apavorados? Não está vendo que o barco está afundando? Ele falou assim, quem está com Jesus não entra em pânico. Sabe, e John Wesley depois foi conhecer aquelas famílias, eles eram famílias dos irmãos moravianos, da Morávia. Quem não conhece a história dos irmãos moravianos, procure, pesquise, saber do avivamento moraviano. Vocês vão saber quem esse povo era. Foram os maiores evangelistas, os maiores missionários da história do mundo, foram os irmãos moravianos. Você provavelmente já ouviu falar do relógio de oração, da torre de oração, né, que às vezes a gente faz na igreja aí não dura nem um mês, né? Quem começou essa história foram os irmãos moravianos. Eles começaram a orar 24 horas por dia. Cada uma pessoa pegava 1 hora
orava 1 hora. Sabe quanto tempo durou esse relógio de oração deles? Mais de 100 anos. Você tem uma ideia quem eram os moravianos. E John Wesley aprendeu muito com eles. E John Wesley disse assim, estou indo, essa é a frase do livro de John Wesley, estou indo evangelizar os índios, mas quem é que vai me converter? John Wesley percebeu que nem crente ele era. Estou falando de John Wesley. Entendeu? Porque aquela família, aqueles irmãos moravianos deram uma lição de segurança, sabe? No coração dele. Porque aquela família, eles estavam pautados e firmados na rocha que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês aqui. Que no momento de desespero como esse, se agarre cada vez mais nas promessas do Senhor. Que pode acontecer o que for, mas com aquele que está em Jesus, Deus não deixa nada acontecer, irmão. Sabe, porque mesmo que a gente for morto, atirado... Meu irmão, você não tem ideia o que aconteceu no início da igreja. A perseguição de Nero. Foi uma coisa inexplicável. Irmãos nossos em Cristo eram atirados para leões devorarem, famílias inteiras. Entendeu? Eles eram crucificados e Nero colocava fogo nos irmãos nossos, só para clarear, iluminar as ruas de Roma, com corpos de cristãos. Tem irmãos nossos sendo perseguidos no mundo inteiro. Sabe, uns dias atrás aqui, uma sexta-feira, teve uma irmã lá no Brasil que deu uma palavra aqui, a gente está ajudando uma missionária lá, e eu já conhecia ela, e ela foi evangelizar, ela conta o testemunho que ela foi evangelizar uns índios na Amazônia peruana, os índios que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, e eles eram canibais. Então, e ela falou que foi sozinha para lá, dias e dias de barco até chegar nesse lugar, um lugar inóspito. Mas foi uma coisa assim de louco. Ela ficou 1 ano numa casinha no meio do mato. 1 ano. 1 ano, praticamente. Ela falou que só se alimentava de banana. Uma banana que tinha uns pés de banana, umas bananeiras atrás da casa. Isso só para evangelizar. E os índios querendo matar ela de todo jeito. Só que quando eles chegavam lá na casa para matar ela, eles saíam correndo. Deus colocou um anjo lá. Um dia ela viu o anjo em volta da casa. Casa assim, aquelas casas de mato, de sapé, não tinha nem porta, né? E depois ela ganhou essa aldeia inteira para Jesus. Uma mulher sozinha. Uma mulher sozinha. Sabe, irmãos, tem irmãos nossos fazendo cada coisa aí pelo mundo afora que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Sabe, e a gente está se doando muito pouco. Sabe, e às vezes a gente reclama muito, murmura muito. Sabe, murmura muito. Hoje nós estamos aqui, querendo ou não, num país de primeiro mundo. Eu já estive na África, por exemplo, fiquei 2 meses na África. Meu irmão, você não tem noção do que eu já vi lá na África. Meu Deus do céu. Meu Deus. Hoje, coincidentemente, eu estava mexendo aqui e fui relembrando umas fotos lá da África que eu tirei lá. Sabe, é de cortar o coração. É um negócio assim, surreal. Surreal. Sabe, então, um recado que eu queria deixar, essa mensagem para vocês, sabe, é que se lembre, nesses momentos de aflição, de perseguição, sabe, de incertezas, mas uma coisa é certa, Jesus está com você, amém, irmão? Tudo pode estar incerto, mas nós temos uma certeza que Jesus está conosco. Jesus é o nosso Salvador, e Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. E não é qualquer vida. Essa vida com abundância não é a vida eterna. É a vida eterna. Entende? Não é muitos anos de vida aqui. Vida com abundância é a vida eterna. Isso é vida com abundância. Então ele morreu e ressuscitou para isso. Um sacrifício muito grande, foi uma injustiça muito grande. Sabe? Então o que nós devemos? Nós devemos
relembrar, nós devemos lembrar das palavras de Jesus o tempo todo, porque elas vão nos dar certeza, vão acalentar o nosso coração, vai nos acalmar e vai firmar os nossos passos. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Então, eu encerro aqui as minhas palavras e gostaria de reiterar meu agradecimento aí, o pastorzão, o pastor de vocês, é um homem de Deus, ele tem um coração ligado a Deus. Amém. Ele, a sua esposa, a sua família. Eu sou testemunha do esforço dele, sabe? E é isso mesmo. Cobre mais de você um pouco. Cobre mais de você, para você orar mais, para você jejuar mais, sabe? Para você ler mais a Bíblia, para você estar mais firme e firmar os outros também. Coisas maravilhosas vão acontecer depois disso aqui tudo passar. Vocês podem ter certeza. Amém. Eu creio. Aleluia. Entendeu, irmão? Isso aqui é só Isso não significa nada do que vem pela frente. Aquele jejum que nós fizemos lá, eu fiz pelo menos pelo nosso Brasil, naquele domingo. Meu irmão, olha, quando é que você viu um presidente de uma república convocar o povo para jejuar? Eu nunca... Sabe, diferente da linha que você segue, você pode gostar ou não estou falando de política. Mas eu estou falando aqui da palavra de Deus. Quando a gente jejua, já uma coisa acontece, não é? Imagina uma nação inteira, a 5ª maior nação do mundo. Irmão, você tem noção do que pode acontecer? Entendeu? É lógico que a resposta vai vir. É lógico. Sabe? Eu arrisco dizer que vai vir ainda um grande avivamento. Isso aqui não é nada. Grave o que eu estou falando. Isso aqui não é nada que está acontecendo. Isso aqui é só Isso aqui vai mais ajudar do que atrapalhar. Vocês vão ver. É verdade. Sabe? Então, se agarre, se prepare para fazer mais para o Senhor. Lembre de suas palavras. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade de dar um abração para vocês, abençoar vocês. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, vocês, a sua família. E quando vocês tiverem um tempinho, dá um pulinho aqui, é pertinho. É pertinho demais, senhor. Vamos, Nós vamos, né, demais. pastor? Nós gostamos de passear. É um tiro de espingarda, só. Nós vamos reunir a igreja e vamos Pertinho. fazer uma visita para vocês daqui uns dias. Mas fica aí, pastor Ricardo, nós vamos orar ainda e abençoar esse Amém. povo, né? Eu também tenho muita vontade de conhecer aí Martha's Vineyard. Está convidado para vir. Convite não falta, só falta a Coragem, né? coragem mesmo. Palavra boa de reflexão. Eu gostaria de deixar também um versículo para nós estarmos fazendo essa oração final. No livro de Mateus, capítulo 11, eu queria que você procurasse na sua Bíblia, por favor. Pastor, Oi. fala com o pastor Ricardo, né? Que o John Wesley passou aqui em Martha's Vineyard. Ele fez avivamento aqui. Tem um tabernáculo, se chama o tabernáculo. Houve o avivamento aqui na ilha, antigamente, né? Uau. Você sabe, ele foi muito influenciado pelos irmãos moravianos. A teologia dele, quase toda foi embasada na teologia dos irmãos moravianos. Gente, vocês querem saber quem é crente? Procure saber quem são os irmãos moravianos. Moravianos era uma região que chamava Morávia. Hoje é a República Tcheca. Onde fica a República Tcheca hoje. Sabe? E a história dos cristãos, dos nossos irmãos, aconteceram, eles foram perseguidos ali durante uma guerra, chamada Guerra dos 30 Anos, e eles tiveram que procurar um refúgio, sabe? E eles foram parar num lugarzinho ali dessa região que chamava Morávia. Eram duas regiões, a Boêmia e a Morávia. Aí hoje tudo juntou, né? E é a República Tcheca. E lá tinha um conde, um cristão também, chamado Conde de Zinzendorf. E ele que acolheu essa galera toda, mas só que veio gente de tudo que é linha, né? Tinha... Tô brincando aqui, mas tinha gente da Presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é amor. Eu imagino você juntar essa turma toda. Aí começou a dar muita briga, entendeu? Aí, um belo dia, o conde chamou todo mundo e falou, não tem que se acertar aqui, esse negócio não dá. Aí fizeram um culto com todo mundo. E ele deu uma palavra maravilhosa sobre união.
Aí naquele dia, o Espírito Santo caiu sobre eles, irmão. E teve um avivamento, sabe? Tipo Pentecoste, tipo Rua Azusa. Porque as pessoas acham que só teve Pentecoste, foi só lá em Pentecoste, em Atos 2. Não, teve vários avivamentos, né? Alguns estudiosos, alguns chamam de despertamento, mas lá, na moral, foi realmente um avivamento. Tanto é que lá, tudo que se conhece hoje, experiências sobre missionários, saiu dos irmãos lá. Eles se vendiam, irmão, para pregar, se vendiam como escravos só para levar o evangelho. Tinha pessoas que saíram de lá como missionários e nunca mais voltaram. Tem lugares hoje no mundo que praticamente a população quase toda é cristã, graças a eles, entendeu? Eles foram para o Alasca, Groenlândia, lugares assim, e eles nem tinham noção de onde que ficavam esses lugares. Deus mandava, eles iam. Eles não tinham mapa, eles não tinham nada, eles nem sabem como é que eles chegavam lá. Eles chegavam. Entendeu? Eu estou falando, isso aconteceu em 1727, esse avivamento. A oração deles durou mais de 100 anos. Não, Jesus, nós vamos chegar lá. A gente não consegue orar aqui uma semana. Você marca uma semana de oração na igreja aí. Nós vamos conseguir, nós vamos. Nós somos fiéis. Imagina, 100 anos orando. 100 anos orando. Povo, que hora? Todo mundo encontrou aí Mateus 11? Mateus 11. Vou ler o versículo, nós vamos estar orando e só quero dar 2 avisos. Rafael. Né? Vamos ler o versículo 18, como foi dito aí que o Senhor não vai deixar faltar nada, amém? Amém, amém. Não deixou e não vai deixar. Mas só para os irmãos guardar esse versículo para vocês hoje, olha só. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 28. 11, 28. Não, Mateus 11, 18. 28. Aliás, 28, 29, 28. 28. 28. Isso, 28, 29 e 30. É. Eu falei errado aí, ok? Vocês não entenderam. Você falou 18. É 28. 18, tá procurando. Eu botei a marcazinha em cima do 28 e só viu o 18. Mas é o 11, 28, 29 e 30. E eu gostaria de estar orando, né, para finalizar esse trabalho de hoje, agradecendo o pastor Ricardo, agradecendo todo mundo que está participando. E quero dar um aviso para vocês. Eu vou colocar aqui na tela, a Nancy vai ficar atrás de mim aqui para aparecer. Tem 2 avisos e nós vamos estar orando. Amém? O primeiro aviso para vocês é que amanhã a pastora Diva vai estar fazendo, né, esse live no Instagram com a Michele, ela é psicóloga, falando sobre os efeitos colaterais do coronavírus. Então, se você tiver oportunidade e tiver o Instagram da pastora Diva, se você quiser participar, é bom para você. E outro aviso importante é que essa pessoa aqui fez aniversário hoje. Então, até meia-noite você pode mandar um recado para ele que ainda é aniversário, né, Celinho? Você está vendo aí, né? Ele escondeu hoje, não quis participar, não. Mas... Olha a foto desse rapaz que ficou interessante, não ficou? Então, é aniversário desse rapaz aí. E eu estou com saudade desse lugar aqui, vocês. Também. Eu gosto de brincar assim um pouquinho, só para distrair um pouco. Mas vamos estar orando então, irmãos? Quero estar orando, abençoando a sua vida. Parabéns, viu, Celinho? Nós mandamos um recado hoje. Quem não ligou para você, Celinho, quem não te ligou nem mandou mensagem, vai levar o presente para você amanhã. Amém. Então, até meia-noite, se ninguém não mandar nada, já está com essa incumbência aí, tá bom? Glória a Deus. Vamos estar orando, então, e abençoando e terminando assim o nosso trabalho de hoje, para que Deus continue nos agraciando, como diz na palavra dele, e todos que estiver cansado e oprimido para buscar a face do Senhor Jesus, porque Ele é que vai nos aliviar de todas as coisas. Amém? Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, Senhor, obrigado pela tua palavra dessa noite, obrigado por esse momento de comunhão com os meus irmãos em Cristo Jesus. Pai, que o teu Espírito, Senhor,
venha estar conosco, como sempre esteve, nos apoiando, nos ajudando, Senhor Deus. Como foi dito nessa noite, que nada faltará à nossa mesa, porque o Senhor tem cumprido tudo que o Senhor tem nos prometido. Pai, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que precisam, aqueles que estão enfermos nos hospitais, sozinhos, que recebam nessa noite a visita do Teu Espírito Santo, um bálsamo curador, Senhor, sobre a vida deles. Pai, continua guardando cada um, Senhor. Usa, Pai querido, as crianças, os jovens, aqueles que estão dispostos, ó Deus Santo, a pregar o Teu Evangelho e a levar em todos os cantos a Tua palavra. Pai, eu os abençoo, Pai querido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nessa hora e para todos sempre, até a vinda do nosso Deus. E todos digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.